Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer para vocês duas dicas de literatura infantil. Como eu trabalho com crianças, como professora de educação infantil, eu pretendo pelo menos uma vez por mês trazer então uma dica também da literatura infantil. Esses dois livros aqui, eles têm o mesmo pano de fundo, que é o folclore brasileiro, mais precisamente a história do Boi da Cara Preta. Eu vou começar falando desse aqui, que se chama As Caretas do Boi da Cara Preta, que foi escrito por Nana Toledo e ilustrado por Boris. Esse livro aqui faz parte de uma coleção, então, da editora Vale das Letras, é a coleção Cantigas e Contos. Então aqui tem vários outros livros que também trazem uma cantiga como pano de fundo da história, e eu não conheço esses aqui, mas esse aqui é excelente. Esse livro aqui tem um tamanho bem grande, então ele é muito bom, por exemplo, para os professores que trabalham com educação infantil ou no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que gostam de contar a história para as crianças. Então ele tem as ilustrações bem grandes, né? Um tamanho bem bom, grande. Então dá para colocar as crianças num semicírculo, né? Para elas ouvirem a história, e você vai contando e vai mostrando então as figuras. Ele é muito bom também para as crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental que estão na alfabetização. Elas estão aprendendo a ler e escrever, então ele é todo com as letras em forma, que é a forma como a gente ensina as crianças, né? Com as letras todas maiúsculas. Então é muito bom para as crianças que estão aprendendo a ler, para elas poderem ler a história curtinha, muito interessante, as ilustrações muito bonitas também. E esse boi então, ele vai mudando a sua cara, né? Ele vai fazendo diferentes caras e caretas conforme o seu humor e o seu interesse. Acontece várias coisas na historinha, apesar de ser uma história curtinha, ela tem início, meio e fim muito bem construído. E o final bem interessante, bem feliz. E aí ele fica então no final com uma cara de feliz. Esse livro então, no final tem também a letra da cantiga, né? Ele é muito bom então para trabalhar principalmente com crianças pequenas. E esse outro aqui também dá para trabalhar com crianças pequenas, mas ele é mais recomendado para crianças um pouquinho maiores, do terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental. Mas dá para também trabalhar com as crianças pequenas, mas talvez tenha que utilizar uma metodologia diferenciada. Não dá para trabalhar o livro todo de uma vez só. Porque o que acontece? Esse livro aqui, ele começa então com a letra da música do Boi da Cara Preta, e depois ele mistura uma parte lida e outra parte cantada. Ele foi escrito então por Clarice Engel Fritz e ilustrado por Meg Banhos. É o Boi da Cara de Todas as Cores. Então começa cantando, né, a música do Boi da Cara Preta, e aí a história é toda interativa. Ela convida então, conforme a gente vai lendo a história, a gente convida então as pessoas que estão ouvindo a cantar junto. Na primeira vez que vocês forem ler a história para as crianças ainda não vão conhecer então as rimas, né, a letra da música. Mas aí vocês podem repetir a história várias vezes, conforme a vontade, também o interesse das crianças. É bom que estimula a memória, né? Porque a memória, estimular a memória de forma criativa é muito bom para a inteligência. Então esse livro é excelente para isso também, assim, a gente estimular a memória da criança através de músicas, de versos, poesias, é muito bom. Então ele vai modificando então a cor da cara desse boi, e aí toda vez que vai mudando a cara dele, né, a cor da cara dele, vai mudando também as rimas, e são rimas muito cômicas, muito engraçadas, criativas, que envolvem sempre a participação dos ouvintes, né, ou do leitor, né, porque a criança também pode ler sozinha a história e se divertir bastante. As ilustrações também são muito boas, bem coloridas, bem alegres. Então, recomendo esses dois livros como livros não só
para utilizar na escola, mas para presentear crianças também. Eu já presenteei crianças com esse aqui. Meu sobrinho Enzo já ganhou esse livro aqui, que ele está bem na idade, ele tem 4 aninhos, então está bem na idade ideal para trabalhar com esse livro. A gente precisa tomar cuidado na escola, né, de não utilizar a literatura infantil com meros fins didáticos, querendo ensinar um determinado conteúdo. A gente até pode, assim, na Semana do Folclore, trabalhar um livro como esse, tudo bem, mas a gente não pode reduzir isso a fins didáticos. A gente precisa sempre estimular o gosto, o prazer pela leitura. E da mesma forma, assim, outra dica que eu gosto de dar é que a gente nunca pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente não gosta de ler, se a gente não demonstra enquanto professor, enquanto adulto que gosta e tem prazer de ler, a gente não vai conseguir passar isso para as crianças, a gente não vai conseguir estimulá-las a ler com prazer se a gente não tiver esse hábito, esse amor pela leitura. Então é muito importante assim que a gente demonstre então essa vontade, esse gosto pela leitura, conhecimento da literatura, para a gente poder também estimular as crianças. E esses são excelentes dicas então para vocês trabalharem com as crianças de vocês, seja filhos, sobrinhos, alunos e crianças que passam pela vida de vocês. E hoje a dica é essa, pessoal. Até a próxima!